Ezequiel, capítulo 31. No 11º ano, no 3º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e à multidão do seu povo, a quem você é semelhante em sua grandeza. Eis que a Síria era um cedro no Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagem e de grande estatura, cujo topo chegava até às nuvens. As águas o fizeram crescer, as fontes do abismo o fortaleceram, fazendo correr as suas torrentes no lugar em que ele estava plantado e enviando os seus ribeiros para todas as árvores do campo. Cresceu mais do que todas as árvores do campo, os seus galhos se multiplicaram e os seus ramos se alongaram por causa das muitas águas, durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus galhos, todos os animais do campo davam cria debaixo dos seus ramos, e todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Ele era formoso na sua grandeza e na extensão dos seus ramos, porque as suas raízes estavam junto às muitas águas. Os cedros no jardim de Deus não lhe eram rivais, os ciprestes não igualavam os seus ramos. Os plântanos não tinham renovos com os seus. Nenhuma árvore no jardim de Deus se assemelhava a esse cedro na sua formosura. Eu o fiz formoso, com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus tinham inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor Deus: visto que ela elevou a sua estatura, o seu topo chegou até as nuvens, e o seu coração ficou orgulhoso da sua altura, eu entregarei essa árvore nas mãos da mais poderosa das nações, que certamente lhe dará o tratamento que a sua impiedade merece. Eu rejeitarei. Os mais terríveis estrangeiros dentre as nações a cortaram e abandonaram. Os seus galhos caíram sobre os montes e por todos os vales. Os seus ramos jazem quebrados em todos os ribeiros da terra. Todos os povos da terra se retiraram da sua sombra e a deixaram. Todas as aves do céu habitarão nas suas ruínas, e todos os animais selvagens se acolherão sobre os seus ramos. Isso aconteceu para que todas as árvores junto às águas não elevem a sua estatura, nem levante o seu topo até as nuvens. E para que as bem regadas não venham a confiar em si, por causa da sua estatura, porque todas foram entregues à morte, às profundezas da terra, no meio dos filhos dos homens, com que descem a cova. Assim diz o Senhor Deus: no dia em que a árvore desceu ao mundo dos mortos, fiz com que houvesse luto. Por causa dela, cobri o abismo, retive as suas cadeias, e as suas muitas águas se detiveram. Cobri o Líbano de preto por causa dela, e todas as árvores do campo ficaram murchas por causa dela. Fiz tremer as nações ao som da sua queda, quando a fiz descer ao mundo dos mortos, com os que descem ao abismo. Todas as árvores do Éden, as mais bonitas, as melhores do Líbano, todas que foram regadas pelas águas, se consolavam na profundeza da terra. Também estas, com ela, descerão ao mundo dos mortos, para ajuntar-se com os que foram mortos à espada. Sim, os que foram o braço dela e que estavam assentados à sombra entre as nações. A quem, pois, você é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? No entanto, você descerá às profundezas da terra com a árvore do Éden. No meio dos incircuncisos, você jazerá com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor Deus. Ezequiel, capítulo 32. No 12º ano, no 12º mês, no 1º dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem,
faça uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diga-lhe: você foi comparado a um leão entre as nações, mas não passa de um crocodilo nas águas, agitando as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Assim diz o Senhor Deus: estenderei sobre você a minha rede no meio de muitos povos, que o puxarão para fora da minha rede. Eu o deixarei no chão, eu o lançarei em campo aberto. Trarei sobre você todas as aves do céu, e os animais de toda a terra se fartarão da sua carne. Porei as suas carnes sobre os montes, e encherei os vales com seu cadáver. Com seu sangue, que se derrama, regarei a terra até os montes, e dele se encherão os ribeiros. Quando eu o extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer as estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem. A lua não fará resplandecer a sua luz. Por sua causa, vestirei de preto todos os brilhantes luzeiros do céu, e trarei trevas sobre o seu país, diz o Senhor Deus. Afligirei o coração de muitos povos, quando se levar às nações, às terras que você não conheceu, a notícia da sua destruição. Farei com que muitos povos fiquem espantados a seu respeito, e os seus reis tremam de medo, quando eu brandir a minha espada diante deles. No dia em que você cair, eles ficarão tremendo sem parar, com medo de perder a vida. Pois assim diz o Senhor Deus: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei com que a multidão do seu povo caia a espada de valentes guerreiros, que são todos os mais terríveis das nações. Eles acabarão com o orgulho do Egito, e todo o seu povo será destruído. Destruirei todos os seus animais, junto às muitas águas, que nunca mais serão turvadas por pés humanos e por cascos de animais. Então farei assentar as suas águas e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Deus. Quando eu tornar o Egito em desolação e a terra for destruída de tudo que a enchia, quando eu destruir todos que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação que se fará, que farão as filhas das nações sobre o Egito, e todo o seu povo se lamentará, diz o Senhor Deus. No 12º ano, aos 15 dias do primeiro mês, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, pranteie sobre a multidão do Egito e faça-a descer, ela e as filhas das nações poderosas às profundezas da terra, juntamente com os que descem a cova. Diga o seguinte: você pensa que supera os outros em beleza? Pois agora desça e deite-se com os incircuncisos. No meio daqueles que foram mortos à espada, eles cairão. Ele foi entregue à espada. Arrastem o Egito toda a sua multidão, do mundo dos mortos, os mais poderosos dos valentes, juntamente com os que socorrem, lhe dirão: eles desceram, lá jazem eles, os incircuncisos mortos à espada. Ali está a Síria, com todo o seu exército, ao redor dela, todos os seus túmulos, todos eles foram mortos, caíram à espada. Os seus túmulos foram postos nas extremidades da cova, e todo o exército da Síria se encontra ao redor do seu túmulo. Foram mortos, caíram à espada todos esses que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali está Elão, com todo o seu exército, ao redor do seu túmulo. Todos foram mortos, caíram à espada, desceram os circuncisos à profundeza da terra. Esses causaram terror na terra dos viventes. Levaram a sua vergonha com os que descem a cova. No meio dos mortos lhe puseram leito entre todo o seu exército. Ao redor dele estão os seus túmulos. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. Foram postos no meio dos que foram mortos. Ali estão Meseque e Tubal, com todo o seu exército. Ao redor deles estão seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada porque causaram terror na terra dos viventes. E estão com os valentes dos tempos antigos que, dentre os incircuncisos,
foram mortos e desceram ao mundo dos mortos com as suas próprias armas de guerra e com a espada debaixo da cabeça. A iniquidade deles está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também você, Egito, será quebrado no meio dos incircuncisos e jazerá com os que foram mortos à espada. Ali está Edom, os seus reis e todos os seus príncipes que, apesar do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada. Estes jazem com os circuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles, e todos os sidônios que desceram com os que foram mortos, envergonhados com o terror causado pelo seu poder. Eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará sobre toda a sua multidão. Sim, o próprio Faraó e todo o seu exército foram mortos à espada, diz o Senhor Deus, porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes. Por isso, ele jazerá no meio dos incircuncisos, com os que foram mortos à espada, Faraó e todo o seu povo, diz o Senhor Deus. Isaías capítulo 56. Assim diz o Senhor: mantenham o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está prestes a vir e a minha justiça está prestes a se manifestar. Bem-aventurado quem faz isto, e aquele que nisto se firma, que se guarda de profanar o sábado e guarda a sua mão de cometer algum mal. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor: aos eunucos que guardam os meus sábados, escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança, darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que os filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se aproximam do Senhor, para o servir e para amar o nome do Senhor, sendo deste modo servos dele. Sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte e lhes darei alegria na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros, aos que já se acham reunidos. Vocês, todos os animais do campo, todos os animais dos bosques, venham comer. Os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem latir. São sonhadores preguiçosos, gostam de dormir. Tais cães são gulosos, nunca se fartam. São pastores que nada compreendem. Todos seguem o seu próprio caminho, cada um para sua ganância, todos sem exceção. Eles dizem: venham, vou trazer o vinho. Vamos nos encharcar de bebida forte. O dia de amanhã será como este, e ainda maior e mais famoso. Colossenses 3, versículo 18 ao capítulo 4, versículo 18. Esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa e não a trate com amargura. Filhos, em tudo obedeçam a seus pais,
pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando somente agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisto ninguém será tratado com parcialidade. Senhores, tratem os seus servos com justiça e igualdade, sabendo que também vocês têm um Senhor no céu. Continuem a orar, vigiando em oração com ação de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre a fazer. Sejam sábios no modo de agir com o que são de fora e aproveitem bem o tempo. Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor, lhes dará todas as informações. Eu o estou enviando com o expresso propósito de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Com ele estou enviando Onésimo, o fiel e amado irmão que é da igreja de vocês. Eles contarão a vocês tudo o que está acontecendo aqui. Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. E também Marcos, primo de Barnabé. A respeito dele, vocês já receberam instruções. Se ele for até aí, recebam-no bem. Também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu consolo. Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações. Ele é um servo de Cristo Jesus, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Lucas, o médico amado, e também demais manda saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como de Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E, depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. A saudação é de próprio punho, Paulo. Lembre-se das minhas algemas. A graça esteja com vocês. Curta, comente e compartilhe.